Olá, seja bem-vindo. Você está em uma das aulas do Bethel Basics. Meu nome é Elber e eu sou um dos pastores locais aqui em Redding, na Califórnia. O Bethel Basics é um conjunto de aulas independentes, onde cada aula tem seu início, meio e fim. Ou seja, você pode assisti-las em qualquer ordem, não faz problema. Para quem está aqui em Redding, na Califórnia, essas aulas acontecem todo domingo de manhã. E para você, que é da nossa igreja online em qualquer outro lugar do mundo, pode assisti-las aqui. Essas são aulas onde nós falamos do que nós cremos e como nós vivemos isso dentro da nossa cultura. Bem, nosso tema de hoje é a Palavra de Deus. Quero te dizer que a Palavra de Deus, ela transforma. A Palavra de Deus, ela é viva e capaz de nos penetrar, como diz em Hebreus 4:12. E ela também, como diz em Salmo 119:5, é luz que mostra o caminho. Sabe, a Bíblia é um conjunto de livros. São 66 livros e aproximadamente 40 autores, porque há alguns autores que nós não sabemos os nomes. E você sabia que 30 desses livros podem ser lidos em menos de meia hora? Sim, a Bíblia é mais acessível do que você pensa. Nosso tópico hoje é voltado para dizer que a Bíblia é para nos trazer a um encontro, a um relacionamento com o seu autor. E quando nos encontramos com o autor da palavra, há então um momento de transformação. Mateus 4:4 diz, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Sabe, nossa provisão não são coisas. Aqui nesse contexto, pão. Nossa provisão é uma pessoa. Ele fala e nos alimenta. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Eu preciso entender que, da mesma forma que o meu corpo precisa de comida, meu espírito precisa de comida, minha alma precisa de comida. E o interessante é que eu não preciso saber como que o meu corpo lida com a comida que eu como para eu saber que preciso comer. Eu sei que uma vez que eu como, meu corpo digere e aquilo se torna alimento para mim. Da mesma forma, a palavra de Deus, eu não sei como que acontece. Eu sei que, à medida que eu vou comendo da palavra de Deus, ela me alimenta, ela me transforma. Sabe, uma das ilustrações que usamos da Bíblia é como de um manual. E, sabe, é como a Bíblia é um manual para a vida. Ou a Bíblia é como que um mapa para mim me encontrar com Deus. Sim, são boas ilustrações. É verdade, são ilustrações reais. A Bíblia realmente ela é um guia, um manual para a minha vida. A Bíblia é como que um mapa para mim ter encontros com o Senhor. Mas essas ilustrações são limitadas. Sabe, eu, como homem, ouço às vezes brincadeiras e descrevendo o comportamento de homem. Então, por exemplo, dizem que nós homens somos assim. Nós compramos alguma coisa que precisa ser montada na caixa e nós abrimos a caixa, a gente vê o manual ali dentro da caixa, pegamos o manual e jogamos ele fora. E aí, nós viramos a caixa de cabeça para baixo e vamos quebrar a cabeça para tentar descobrir como fazer aquilo que está ali dentro. É bem real isso. Eu posso dizer que eu já fiz isso várias vezes. Sabe, aqui é bem comum a gente comprar móveis que vêm desmontados para você montar em casa. E eu acho que os últimos que eu comprei foram 2 criados mudos. E eu já aprendi a não jogar o manual fora. Porém, como eu comprei 2 móveis iguais, depois que eu montei o primeiro, que eu já sabia como fazer, para o segundo eu já não usei o manual. Coloquei ele de lado. Sabe, por que foi natural fazer isso? Porque agora eu tenho experiência. Eu aprendi como fazer, então não preciso olhar mais o manual. E esse tipo de comportamento, ele reflete bem o nosso estilo de vida. Sabe, nós nos acostumamos com a vida e achamos que sabemos o que fazer. Em João 5,
versículos 39 e 40, Jesus diz: vocês estudam cuidadosamente as Escrituras, porque pensam que nelas vocês têm a vida eterna. E são as Escrituras que testemunham a meu respeito. Contudo, vocês não querem vir a mim para terem vida. Jesus está falando com pessoas que criam em Deus. Pessoas que desejavam a vida de Deus. Eles esquadrinhavam as Escrituras. Eles buscavam de Deus. Mas eles tomavam a parte da Bíblia que eles tinham como se fosse um manual para a vida de Deus. Sabe, qual que é o problema aqui? Jesus não diz que as Escrituras estão erradas. Jesus não diz que elas não conduzem à vida. Ele diz que a Bíblia testifica dele e que ele tem a vida. Sabe, há um convite aqui. Há um convite para um relacionamento com o autor. A palavra de Deus me conduz a Jesus e ele confirma a palavra. Eu leio a Bíblia para ter um encontro com o autor da Bíblia. Sabe, eu não posso separar a palavra de seu autor. Vou te dar um exemplo. É como ler para uma outra pessoa uma carta de amor que foi escrita para você, ok? Você lê a carta, para essa pessoa que está ouvindo, os versos daquela carta de amor parecem lindos, mas não haverá paixão. Por quê? Porque a carta não foi escrita para ela, a carta foi escrita para você. E esse tipo de ideia de que a Bíblia ela tem lindas palavras, lindos ensinamentos, que é verdade, às vezes nos retém da pessoa que escreveu a carta. Sabe, nós precisamos diminuir os nossos níveis de incerteza e ansiedade com relação à Bíblia. Nós precisamos de perceber que o autor escreveu ela para mim, para você. Ela é uma carta pessoal. Por mais que englobe a igreja, englobe toda a humanidade, ela foi escrita pensando em você. Sabe? E precisamos não aceitar a mentira de que eu não consigo entender a Bíblia. Porque se Deus quer comunicar com você e Ele inspirou a palavra escrita como nós temos, é porque Ele quer falar com você. Ele quer que você entenda. Sabe, quando eu leio a Bíblia como essa carta de amor que Deus escreveu para mim, existe paixão no meu coração. Porque alguém que entregou tudo por me amar também escreveu a mim porque Ele quer se comunicar comigo. E a resposta do amor de Deus, como a própria Bíblia diz, é que nós amamos Ele de volta. Nós amamos o Senhor porque Ele nos amou primeiro. Quando lemos a carta de amor que Ele escreveu para nós, a Bíblia, o nosso coração se enche de amor para com Ele e nós temos um relacionamento. Em João capítulo 1, Jesus é o verbo vivo, a palavra viva. Sabe, eu não me relaciono só com letras em uma página. Não me relaciono somente com ideias em um livro. Eu me relaciono com uma pessoa, que a Bíblia diz que tudo que foi feito por meio dele. Isso aqui está escrito em João capítulo 1. E sem ele, nada do que foi feito se fez. Põe atenção nesse texto de João 1,3. Nada do que foi feito. Nada. Sabe, entenda que nada é nada. Mas eu olho para mim mesmo e digo, eu acho que eu consigo. Dessa vez vai ser diferente. Lembra do exemplo do manual? Que uma vez que eu fiz, agora eu já sei, eu não preciso olhar no manual novamente? Sabe, mas a Bíblia não é isso. A Bíblia não é só um livro. A Bíblia fala de uma pessoa. E todas as vezes que eu vou fazer algo, essa pessoa é presente na minha vida. E eu posso falar com ele e ele falar comigo. Em Gênesis capítulo 1, primeiro livro da Bíblia, primeiro capítulo da Bíblia,
diz que a terra estava sem forma e vazia, e o Espírito do Senhor pairava sobre as profundezas. O que estava sem forma e vazia? Terra. E ela foi transformada pela palavra de Deus e o poder do Espírito Santo. Desde o princípio, esse já era, o intento de Deus. Você lê a palavra, o Espírito paira sobre você, e nesse momento não há coisa alguma que não possa ser transformada. Não há nada profundo demais que ele não possa tocar. Tem algo na sua vida que você olha e percebe que está sem forma e vazio? Tem algo profundo acontecendo que você nem sabe exatamente dizer o que é que está acontecendo? Quero te falar que a palavra de Deus, o Espírito Santo sopra sobre ela e ela é capaz de trazer transformação. Vamos orar por isso? Pai, nós oramos para que cada pessoa que está ouvindo, assim como o Senhor faz na minha vida, faça na vida deles. Nós cremos que a Tua palavra ela é viva e ela é capaz de ir ao mais fundo do nosso ser, de nos encontrar aonde estamos, de vir nas circunstâncias onde parece sem forma e vazias, e o Senhor nos preencher. Eu oro isso em nome do Senhor Jesus, para cada um de nós, porque eu creio que não há nada que seja distante demais, profundo demais, onde o Senhor não possa nos encontrar e nos tocar. E não há nada que não possa ser transformado pelo poder da Tua palavra. Amém. Eu quero ler para você o texto de Hebreus capítulo 4, verso 12, na Nova Versão Transformadora, diz assim: Pois a palavra de Deus é viva e poderosa. É mais cortante que qualquer espada de 2 gumes, penetrando entre a alma e o espírito, entre a junta e a medula, e trazendo à luz até os pensamentos e desejos mais íntimos. Sabe, a palavra de Deus não só nos leva à vida. Aqui está dizendo que ela é viva. O Espírito Santo sopra sobre a palavra e ela é capaz de penetrar o mais íntimo do seu ser e trazer à luz as coisas que, para mim, eram ocultas. O contexto desse versículo é que o povo de Israel, eles entraram na Terra Prometida. Eles depois de 40 anos no deserto, Josué os conduz, cruzam o Jordão e entram na Terra Prometida. E mesmo entrando na Terra Prometida, a Bíblia diz que eles, por falta de fé, não poderam entrar no descanso que Deus tinha planejado. É preciso entender que a Terra Prometida, ela não é um lugar ou um status. A Terra Prometida é uma pessoa. Uma pessoa onde nós podemos descansar das nossas obras, de tentar obter vida e de receber a vida por fé. Jesus é a nossa Terra Prometida. A palavra, ela penetra como espada. A ilustração que o autor de Hebreus usa é que a palavra ela é viva e ela é mais cortante, ela tem mais capacidade do que uma espada de 2 gumes e ela entra fundo. Então, percebemos que aquilo que está nos atrapalhando de ver Jesus, a palavra ela entra e como tem habilidade de cortar, de fazer separação. E nós podemos, então, ter uma visão clara da pessoa de Jesus. Nesse momento, nós temos um momento de arrependimento. Por quê? Quando a palavra penetra, quando a palavra vai fundo e ela faz separação dos meus desejos, dos meus pensamentos, eu consigo perceber aquilo que está fora do alinhar da palavra de Deus, o que ela diz para mim. Eu posso perceber aquilo que não tem vida com aquilo que tem vida. E nesse momento eu decido, Senhor, obrigado, agora eu posso ver. E eu decido, então, agir de acordo com a palavra.
Sabe, não é uma questão de medo, não é uma questão de julgamento. Eu quero que você entenda que a palavra, ela é tanto luz para o nosso caminho, ela nos serve de guia, como ela também é como uma espada, como nós lemos aqui em Hebreus 4. E essa espada, ela não é uma espada só para julgamento, para trazer peso, para trazer condenação. Esse não é o intento da palavra de Deus. O intento da palavra de Deus como espada é de poder separar aquilo que nos separa da vida. E nós podemos, então, ter vida e vida em abundância. Essa foi a palavra de Jesus. Eu gostaria que nós orássemos novamente, por um pequeno momento de arrependimento. Momentos onde nós olhamos para a palavra com distanciação, como se fosse algo que não fosse para mim, como se fosse algo que eu não pudesse receber ou não pudesse entender. Gostaria que nós nos arrependêssemos e recebêssemos isso. Receber a palavra e dizer: Pai, eu me arrependo de não me aproximar da palavra como sendo viva, como ela própria diz. Eu me arrependo de não me aproximar da palavra para ver o Senhor, mas simplesmente para ter ideias. Eu me arrependo dessas coisas. E eu oro em nome de Jesus. Palavra de Deus, venha fundo em mim. Venha fundo em mim e traga divisão, separação daquilo que não me leva à vida, com a vida abundante que o Senhor tem. Você pode fazer essa oração e dizer: Senhor, vem com a tua palavra funda em mim, para que eu possa ter vida. Amém. Eu quero encerrar com o texto de 2 Coríntios 3. 2 Coríntios 3 está num contexto de Êxodo 33 e 34, onde Deus fala com Moisés face a face, como quem fala a um amigo. E quando Moisés saiu da presença de Deus, ele não percebeu que o rosto dele brilhava, por causa da glória de Deus que ele estava exposto. Moisés foi exposto à glória de Deus, o seu rosto brilhava, e ele saiu daquele momento sem perceber isso. E a Bíblia diz que o povo teve medo de se aproximar de Moisés, por causa do brilho no rosto dele. Por isso ele passou a cobrir o rosto, para cobrir aquele brilho, o brilho da glória de Deus. Sabe, o véu demonstrava uma atitude do povo de Israel. Tipo assim: eu creio em Deus, eu vi os seus feitos milagrosos, mas eu não quero estar face a face com ele. Estar face a face é para Moisés, é para algum outro especial. Eu quero Deus, eu creio em Deus, mas eu não quero estar face a face com ele. Essa era a atitude do povo de Israel. E 2 Coríntios 3, do 15 ao 18, diz assim: até hoje, quando eles leem os escritos de Moisés, seu coração está coberto por esse véu. Contudo, sempre que alguém se volta para o Senhor, o véu é removido. Quando que o véu é removido? Quando eu me volto para a pessoa do Senhor Jesus. Seguindo: pois o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, ali há liberdade. Portanto, todos nós, dos quais o véu foi removido, podemos ver e refletir a glória do Senhor. E o Senhor, que é o Espírito, nos transforma gradativamente à sua imagem gloriosa, deixando-nos cada vez mais parecidos com Ele. Lembra do texto de João 5 que lemos? Onde Jesus disse ao povo que lia a Bíblia, mas eles não queriam vir a Ele? Essa situação que nós encontramos várias vezes. Essa situação que eu me encontrei várias vezes. Aonde eu lia a palavra, e é como que se houvesse um véu me separando da palavra. Ela parecia que não entrava na minha cabeça. Eu lia, parecia que não fazia sentido. Mas quando eu me volto para o Senhor Jesus, para a pessoa do Senhor Jesus, quando eu trago à mente de que eu fui salvo por meio da fé no sacrifício que Ele fez, quando eu trago à mente que Ele é vivo, Ele ressuscitou e é vivo e está presente comigo, eu começo a ler a palavra
E é como que esse véu que havia antes tivesse sido removido. Porque então eu começo a olhar para a palavra e entender que ela é a palavra de Deus para mim. Sabe, quando esse véu da distanciação entre a glória da presença de Deus e eu é removido, eu posso ver e refletir a glória de Deus. Quando o meu desejo é pela pessoa de Jesus, o Verbo vivo, a palavra viva, sabe, cada letra da Bíblia grita o nome dele. Sabe, cada palavra, ela mostra a sua glória. E nos aproximarmos de Jesus, somos transformados gradativamente. Quero que você guarde essa imagem na sua mente. Você abre a palavra, você pega a Bíblia e você abre e você se encontra com a pessoa do Senhor Jesus. Nesse momento, como nós vemos em Gênesis capítulo 1, a palavra e o Espírito vêm e transformam o que estava sem forma e vazia. A palavra e o Espírito vão no mais profundo. E aquilo onde não existia vida, agora a vida brota. Porque ela é poderosa. Ela é viva e eficaz. Sabe, quando eu me aproximo de Jesus, gradativamente eu sou transformado à sua imagem. Porque desde o princípio esse é o plano de Deus. Que nós nos tornássemos como Jesus. O plano de Deus sempre foi que nós fôssemos parecidos com Ele. Então, o alvo da palavra é testificar daquele que tem a vida. O alvo da palavra é nos levar a um encontro com o autor da vida, o próprio autor da palavra. Por isso é que ela é viva, por isso é que ela é poderosa, por isso é que ela pode me transformar e te transformar. Sabe, Deus é bom, muito bom, e Ele te ama. Até a próxima aula.